Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União. Vamos falar de um assunto hoje ligado à oftalmologia, que é o glaucoma. O glaucoma, sempre a gente tem algo para dizer. Já falamos várias vezes aqui sobre esse assunto, o glaucoma, mas ele nunca é um assunto esgotado. E a TV União, esta semana, ela foi à rua com sua equipe e conseguiu fazer uma reportagem sabendo das pessoas quais eram as suas dúvidas, o que elas gostariam de esclarecer sobre essa doença glaucoma. Porque, na realidade, os profissionais de saúde, os médicos, principalmente os oftalmologistas, que muitos sabem, que estudaram muito, mas às vezes o paciente ele tem uma dúvida que a gente não sabe qual é. E a interpretação que é feita das doenças também muda muito. Por exemplo, muitas pessoas confundem tracoma com glaucoma. Então, tracoma é uma doença da conjuntiva. O glaucoma é uma doença interna em que o globo ocular começa a apresentar internamente uma pressão intraocular aumentada. Já o tracoma é uma doença externa da conjuntiva e que, se não tratada juntamente com o glaucoma, elas podem causar a cegueira. Mas então esse glaucoma, a gente escuta muito falar em glaucoma, e já existe assim uma crença popular de uma pessoa sentir dor no olho e baixa visual, dizer, eu estou com glaucoma. Então, baixa visual com dor ocular pode ser um glaucoma. Um glaucoma que nós chamamos em oftalmologia de glaucoma de ângulo fechado, ou melhor, glaucoma agudo. Então, o glaucoma agudo, o olho torna-se muito vermelho. Pela pressão ocular aumentada, o paciente sente muita dor e baixa visual. Lembrando a vocês que não é só o glaucoma que com essas características se apresenta no globo ocular. Existe pelo menos mais duas doenças que também o olho fica vermelho, o olho dói e tem baixa visual. Então, além do glaucoma agudo, existem as uveites e as ceratites. Se o paciente tiver um olho muito vermelho, mas nem doer e nem ter baixa visual, aí sim, ele tem uma doença chamada conjuntivite, que já falamos aqui em outros programas. Portanto, hoje nós vamos falar sobre glaucoma, e que a gente já falou que o glaucoma pode ser agudo e o glaucoma pode ser crônico. Então, normalmente, os oftalmologistas se preocupam muito com o glaucoma crônico. Por quê? Porque toda doença em medicina que o paciente sente a doença, ele procura um médico. O glaucoma agudo, como ele dói muito, o olho fica muito vermelho e há uma baixa visual, o paciente corre atrás de um médico, vai a um pronto-socorro, enfim, ele procura o médico. E o glaucoma agudo não é uma das maiores causas de cegueira no mundo por isso, porque o paciente, quando sente, procura o médico, e o médico, quando descobre a doença, ele trata. Agora, o que nos preocupa muito é o glaucoma crônico, chamado glaucoma de ângulo aberto, porque ele nem dói, nem o olho fica vermelho, nem o paciente tem de imediato a baixa visual. Enfim, ele não sente nada. O glaucoma crônico é uma doença silenciosa, em que o paciente é portador, e se ele passar muito tempo com ela, ele vai descobrir já a baixa visual. E a baixa visual do glaucoma crônico simples não é recuperável. Quer dizer, o que você perdeu de visão não recupera mais. Daí o cuidado, a necessidade, a vontade que nós temos,
oftalmologistas, de que as pessoas procurem o oftalmologista e tenham essa dúvida: eu tenho glaucoma? Porque se você descobrir um glaucoma precoce, quer dizer, logo no começo, ele tem como ser controlado. Mas o que você perdeu de visão não recupera mais. Então, esse glaucoma crônico simples, ele é confundido com muitas outras coisas, como cansaço ocular, excesso de trabalho, porque muitas vezes o paciente sente um peso na cabeça, uma dor de cabeça, um cansaço ocular, quer dizer, coisas comuns a outros problemas que às vezes não quer dizer nada. Então, a gente precisa, o oftalmologista, manter contato com o paciente, com a queixa dele, para a gente poder dar o diagnóstico. Realmente, a maioria dos pacientes que apresentam glaucoma, eles têm a pressão do olho aumentada. Então, normalmente a pressão ocular, ela é normal entre 13 até 20. A pressão ocular estando nesse esquema, normalmente a gente considera normal. Acima de 20, a pressão do olho já é considerada uma pressão alta e já nos lembra essa doença chamada glaucoma. Então é importante que a gente tenha dúvidas, que a gente se esclareça para procurar o médico. Normalmente ela é uma doença que pode a pessoa já nascer com ela, porque existe o glaucoma congênito. Quer dizer, a criança já nasce com o glaucoma. Que é por isso que a gente enfatiza tanto a necessidade daquele exame que se faz logo ao nascer, o teste do olhinho. Porque ali o oftalmologista pode de imediato diagnosticar o glaucoma. Mas, se não foi feito esse exame, ou se já passou dessa época, qualquer momento que você chegar no oftalmologista, ele faz um exame chamado tonometria, que é exatamente a medida da pressão ocular. Feito essa medição, ele poderá encontrar uma pressão alta ou uma pressão normal, ou até baixa. Então, uma coisa é certa: se você tem pressão alta no olho, ou seja, hipertensão ocular, há muita chance de você ter um glaucoma. É quase certo você estar com glaucoma. Mas, se sua pressão for normal ou até baixa, pressão ocular, não afasta a possibilidade de você não estar com glaucoma. Existem outros exames que a gente faz porque hoje em dia sabemos que existe o glaucoma com a pressão do olho normal. Então vocês vejam como é complexo e como é necessário vocês estarem antenados para não demorar muito em fazer o exame ocular com o oftalmologista, porque a gente não deve ir ao médico somente quando está sentindo o olho doer, quando o olho estiver vermelho ou quando estiver vendo menos. A gente deve ir ao oftalmologista em períodos que deve ser no mínimo uma vez por ano. Tem certos pacientes que eu mando eles voltar de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, dependendo do problema que eles têm. Muitas vezes o glaucoma, quando chega no consultório, a gente leva um certo tempo até descobrir qual é o melhor remédio e qual é a melhor dose. Então isso é preciso a gente, em etapas diferentes, examinar o paciente e verificar o que é que nós conseguimos melhorar na sua pressão ocular. Portanto, essas palavras aqui esclareceu já algumas pessoas, mas existem muitas outras dúvidas que nós, no transcorrer aqui do programa, nós vamos tentar responder essas perguntas que foram feitas na rua, através da equipe móvel da TV União, e que será de muita utilidade para você. Para você que é um ouvinte da nossa programação aqui da TV União, a você que é estudante de medicina, que às vezes tem uma aula até muito boa na faculdade, mas nós não podemos esclarecer tudo. Quantas vezes eu estou dando aula e um dos alunos faz uma pergunta que exatamente eu deveria estar dizendo naquela aula, mas a gente às vezes
passa batido. Não pode dizer tudo numa aula. E aqui também é do mesmo jeito. A gente pensa que explicou tudo, mas tem muitas pessoas aí que dizem, poxa, eu gostaria muito de que ele falasse, ou perguntasse, ou dissesse alguma coisa sobre isso. Portanto, fica aqui para vocês o seguinte, nós entrevistamos 12 pessoas. São 12 perguntas que vão ser muito úteis para todos nós, sobre o glaucoma. Mas você que está assistindo o programa, se ainda faltar alguma coisa, você liga aqui para a TV União. Liga para a TV União e procura falar com Jonathan. Ele então vai copiar as perguntas que forem perguntadas e que eu não respondi, e num programa próximo eu estarei respondendo, como também assuntos. Nós trazemos aqui profissionais de todas as áreas da medicina, mas nós aceitamos muito quando alguém liga aqui para a TV e procura o Jonathan, dizendo, eu gostaria que falasse sobre tal assunto. Prontamente nós organizamos um programa sobre isso. Portanto, nessa primeira etapa, nesse primeiro contato que nós tivemos com vocês, apenas explicamos que existe uma doença chamada glaucoma e que agora, no segundo bloco, nós vamos começar a saber quais são as dúvidas do público em relação a essa doença, o glaucoma. Portanto, vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos no segundo bloco já respondendo a estas perguntas. Se tem Esterbon, tem verão. E se tem verão, tem Esterbon. Na praia, na piscina, sorvete e casquinha, tem na Esterbon. Se tem verão, tem Esterbon. É o mais gostoso, Esterbon, é a cara do verão. Chegaram nossos lançamentos, tão natural quanto tirar a fruta do pé. E com aquela cremosidade que não pode faltar. Esterbon, qualidade que surpreende. Há 35 anos atuando no mercado potiguar, seu Linhares tem na arte em fibra o grande diferencial do seu serviço. O artista realiza esculturas das mais diversas, retratando a vida animal. Avestruzes, cavalos, camelos, onças e muitos outros animais são retratados em seu trabalho, que é admirado pelos mais diversos tipos de clientes. Faça já o seu orçamento. Contato 99914-5424. Valorize os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. O programa Saúde é Tudo está voltando no seu segundo bloco e agora nós vamos realmente conversar com os telespectadores, procurando responder dentro do possível as dúvidas, as perguntas que foram feitas por eles ao nosso programa. Meu nome é Fátima. Doutor, como é que eu devo saber se eu tenho glaucoma? Isso. É uma pergunta interessante, né, da nossa telespectadora. Como é que a gente pode saber que tem glaucoma? Muitas pessoas suspeitam que tem glaucoma, muitas pessoas vão ao consultório, marcam a consulta pensando que estão com glaucoma. Então, na realidade, o glaucoma ele é diagnosticado pelo oftalmologista quando ele executa alguns exames, começando pelo exame chamado tonometria, que é um exame em que o médico, através de um aparelho que ele entra em contato com o olho, vai nos dizer a pressão do olho. Então, a pressão ocular, como eu falei no primeiro bloco, ela varia entre 12 e 20. A pressão ocular é considerada normal. Mas vocês vejam bem, se de 10 até 20 ela é normal, se uma pessoa chegar no consultório com 19, a gente diz que ainda é normal.
Mas, se eu tenho um paciente que eu venho acompanhando ele há muitos anos, por isso que é bom você ter um médico que você volte a ele várias vezes. Se eu tiro a pressão de um paciente hoje, e a pressão do olho dele é 12, normal, e ele me volta com 1 ano, e quando eu tiro a pressão está 19, é normal, mas ele era 12 e está com 19, eu tenho a obrigação de pensar que ali está havendo alguma coisa que pode nos lembrar uma evolução glaucomatosa. Já se ele fosse a outro oftalmologista, o oftalmologista, quando tirasse a pressão dele 19, ele teria que achar que é normal. Então, a pergunta da nossa telespectadores é: como eu vou saber se tem um glaucoma? Se você fizer um exame de vista, normalmente o oftalmologista vai, na rotina do exame, tirar a pressão do seu olho. Então, normalmente, quando você vai a um oftalmologista, ele vê a sua acuidade visual, quer dizer, o que é que você está vendo, que é um exame de refração e acuidade visual. Ele tira a pressão do seu olho e ele dá uma examinada no fundo do olho. São exames de rotina, porque os exames oftalmológicos são muitos. Tem retinografia, tem gonioscopia, tem paquimetria, tem OCT, que é justamente a ressonância magnética, tem muitos exames. E uma pessoa nunca faz um exame de todos esses aparelhos numa consulta só, que nem é necessário. Portanto, respondendo a pergunta da nossa telespectadora, você só sabe se tem glaucoma se você fizer um exame de rotina com o seu oftalmologista. E é importante você saber que tem ou não tem glaucoma. Por quê? Porque muitas vezes você já é portador de um glaucoma e não sabe. Porque a crença popular é que o glaucoma dói e o olho fica muito vermelho e tem uma grande baixa visual. Isso é verdade para o glaucoma agudo, mas o glaucoma crônico simples, ele é completamente sem sintomas. Meu nome é Andresa. A pergunta é: doutor, todas as pessoas podem ter glaucoma? Eu gostaria que repetisse, que é quantas pessoas têm glaucoma? Eu não entendi. Meu nome é Andresa. A pergunta é: doutor, todas as pessoas podem ter glaucoma? Bom, todas as pessoas podem ter glaucoma. O glaucoma pode a pessoa já nascer até com ele. Agora, todas as pessoas podem ter glaucoma. E não é obrigado também, porque você tem um familiar com glaucoma, obrigatoriamente você ter a doença. Não é obrigado. Mas qualquer pessoa pode ter o glaucoma. Normalmente, quer dizer, o mais comum, é a partir dos 40 anos ela aparecer. Mas como eu falei já antes, o glaucoma é tão complexo que você já pode nascer com ele, que é o glaucoma congênito. E ele pode aparecer em qualquer época da sua vida, sendo mais comum depois dos 40 anos de idade. É uma coisa importante a gente sempre fazer essa diferença, porque muitas pessoas têm glaucoma e não sabem que tem. Por isso é importante fazer o exame com o oftalmologista. Meu nome é Heriberto. Doutor, quem tem glaucoma pode praticar atividades físicas? O portador de glaucoma, ele pode ter uma vida totalmente normal, completamente normal. Na realidade, ela não tem relação com alimentos. A pessoa não precisa deixar de fazer absolutamente nada porque tem glaucoma. É uma pessoa totalmente normal. Pode e deve praticar esportes. Apenas o glaucoma, a gente tem que ter cuidado com medicamentos. Então, existem muitas patologias, quer dizer, muitas doenças, que é necessário você fazer uso de tranquilizantes, de remédios psiquiátricos, e também tem muitas pessoas que têm doenças inflamatórias, reumáticas, enfim, que necessitam tomar corticoide. Então, os corticoides, os tranquilizantes, os ansiolíticos, eles são realmente, às vezes, desencadeadores
ou pessoas que usam elas há muito tempo, deveriam consultar o seu oftalmologista, porque são medicamentos, às vezes, que é necessário o paciente tomar. Tem pessoas que não passam sem o corticosteroide, sem o corticoide. Tem pessoas que precisam usar, às vezes por muito tempo, os remédios psiquiátricos. Então essa é a nossa observação em relação a medicamentos. Mas você pode ter uma vida totalmente normal. O glaucoma, principalmente o crônico simples, ele passa até desapercebido pelo paciente. Não impede dele ter uma vida normal, de maneira nenhuma. Gostaria, Jonathan, que, se possível, a pessoa falar um pouco mais alto para a gente poder identificar. Meu nome é Maria Esther. Eu quero saber que quem faz o transplante de córnea se cura o glaucoma. Olha, o transplante de córnea, ele não cura o glaucoma, nem é uma cirurgia que a gente use para o glaucoma. Mas muitas vezes, em você fazer uma cirurgia ocular, você pode modificar a fisiologia do olho, e muitas vezes a pessoa não tem glaucoma e pode aparecer, como também ele pode ter e começar a pressão do olho ficar normal. Quantas pessoas às vezes fazem uma cirurgia de catarata e a partir daí, como a gente abriu o olho, mexeu no conduto de Schlemm, mexeu com a câmara anterior, e ele começa a ter uma pressão ocular normal. Então, nós sabemos que certas cirurgias oculares, mesmo as que não são indicadas para o glaucoma, elas podem modificar a pressão ocular. Mas o transplante de córnea em si, ele não é feito para o glaucoma, ele é feito para substituir a córnea quando ela se torna opaca. Quer dizer, quando acontece algum trauma, alguma doença, que aquela parte transparente do olho se torna opaca. Então, o transplante de córnea não é indicação para se fazer no glaucoma. O glaucoma tem uma cirurgia que é feita, que é a trabeculectomia, ou seja, que é uma cirurgia filtrante, em que o médico cria um caminho novo para que se escoe aquele humor aquoso, que é um líquido que tem dentro do olho, se escoe para fora, porque se a pressão está alta, é porque tem muito líquido e está saindo pouco. Então você cria uma drenagem para que isso se resolva. Essa é a cirurgia indicada para o glaucoma. Meu nome é Andréa. Doutor, os portadores de glaucoma podem ser operados de catarata? Isso aí é uma outra pergunta assim, que às vezes acontece muito lá no consultório. Pacientes que têm catarata, eles ficam muito preocupados porque não sabem se podem fazer aquela cirurgia. O glaucoma não impede de você fazer a cirurgia de catarata. O que é necessário é que hoje em dia nós sabemos que existem grupos de cirurgiões que recebem o paciente já encaminhado por um outro colega oftalmologista que diz: esse paciente tem catarata e eu estou encaminhando para você operar. Então, um paciente que vai fazer catarata, ele deve ser bem estudado antes, porque muitas vezes ele tem um glaucoma. O glaucoma não impede dele operar a catarata, mas às vezes, quando nós fazemos o exame do paciente da vista, que ele está vendo muito pouco, muitas vezes nós interpretamos errado, dizendo: sua vista está ruim, porque você está com catarata. Quando você operar a catarata, você vai recuperar sua visão. E é aí que cria um grande impacto, porque o paciente que tem glaucoma e catarata, o médico tem que avaliar a quantidade de visão que ele perdeu no glaucoma e a quantidade de visão que ele perdeu com a catarata. Quando ele se operar da catarata, ele só vai recuperar o que ele perdeu de visão pela catarata. O que ele perdeu pelo glaucoma, ele não recupera. E todo dia nós encontramos algumas pessoas insatisfeitas dizendo: eu me operei de catarata
e não fiquei vendo 100%, estou vendo muito ruim ainda. Esses pacientes operaram a catarata, cirurgia bem feita, um implante de lente sem queixas, mas ele tinha outra doença no olho, que está impedindo dele, depois da operação de catarata, ficar vendo bem. Uma delas é o glaucoma. Portanto, a pergunta da nossa telespectadora é se ela tendo glaucoma, se pode operar a catarata. Pode e deve. Ela vai recuperar o que ela perdeu de visão com a catarata. Agora, o que ela perdeu de visão com o glaucoma, ela não recupera com a cirurgia de catarata. Como também não existe só glaucoma como doença dentro do olho. Você pode fazer uma cirurgia de catarata belíssima, sem nenhum contratempo, e no outro dia, quando você for fazer o exame, não está vendo direito. Isso acontece também em outros casos, como doenças da retina, doenças do nervo óptico, doenças da mácula e doenças circulatórias da retina. Então, são doenças que estão lá dentro, escondidas. Você olha para o paciente, o olho dele é bonitinho, não tem nada. Daí, a gente achar assim, não é somente juntar 10, 20, 30 pessoas e operá-las de catarata. É preciso primeiro examinar se elas não têm outras doenças do olho associadas. Quantas vezes chega uma pessoa no consultório e diz: eu vim me operar, eu tenho uma catarata, já faz muito tempo que eu a tenho, mas agora eu decidi, eu quero operar. Esses pacientes já vêm querendo que eu marque a cirurgia dele. Mas eu só marco a cirurgia depois de examinar o olho dele todinho, porque pode ser que ele tenha outra doença sem ser a catarata, e que eu, depois de operá-lo, ele vai continuar vendo ruim. Então, não tem contraindicação se operar pacientes que têm glaucoma, e é importante que você examine antes o paciente para saber se ele tem realmente somente a catarata para ser operada. Queria saber qual a cirurgia para operar o glaucoma. Eu gostaria que repetisse, Jonas. Queria saber qual a cirurgia para operar o glaucoma. Isso aí, tem pessoas que se chateiam de tanto usar remédio para o glaucoma. Como ela é uma doença crônica, você vai utilizar a medicação durante muito tempo ou até durante a vida inteira. Então tem pessoas que, como sabem que na medicina existem coisas assim espetaculares em relação à cirurgia, muitas pessoas perguntam, como essa senhora, se não tem uma cirurgia que ela possa fazer para deixar de usar aqueles colírios e para resolver o problema dela. Então, como eu já falei anteriormente, existe uma cirurgia, existem outras também, cirurgias fistulizantes, quer dizer, cirurgia que drenam líquido de dentro do olho para fora, das quais a mais conhecida que a gente tem é a trabeculectomia. Essa é a cirurgia que se usa do glaucoma. Mas as pessoas às vezes acham estranho, porque não é muito comum a gente escutar pessoas que se operaram de glaucoma. Então, quando operar o glaucoma? Os tempos mudam. Há 30 anos atrás, nós recebíamos a orientação de operar todo doente de glaucoma que morasse muito longe da cidade e que não pudesse usar a medicação direito. Porque tem pacientes que a gente nota que ele nunca vai usar o remédio direito. Ele sempre vai deixar de usar, vai esquecer, vai passar um mês sem usar. Então, essas pessoas eram orientadas para que o oftalmologista fizessem a operação dela, porque aí evitava dela ficar cega. Isso foi um período longo. Hoje em dia não, hoje se opera muito menos glaucoma do que antes. Hoje a gente trata clinicamente o glaucoma, porque nessa época nós tínhamos 2, 3 colírios somente para tratar o glaucoma, e hoje nós temos uma infinidade de colírios que você pode ir testando qual é o melhor, o que dá menos reação colateral e o que atua melhor dentro do olho. Portanto, a trabeculectomia e as cirurgias fistulizantes do glaucoma só são utilizadas em último caso. Que último caso é esse?
São pacientes que você não consegue, de maneira nenhuma, com nenhum colírio, baixar a pressão ocular. Se uma pessoa ficar muito tempo com a pressão do olho acima de 20, ele vai destruir o nervo óptico. Então, nesses casos, a gente então estimula o paciente a fazer a cirurgia do glaucoma. Mas nós dizemos bem ao paciente, explicamos bem a ele, e aqui explicamos também a vocês. A cirurgia do glaucoma, ela não recupera a visão que ele perdeu. Ele apenas resolve o problema da pressão ocular, que está muito alta e não baixou com colírio nenhum. Então a gente cria uma maneira de drenar o líquido dentro do olho para fora e a pressão torna-se normal. Mas sempre deixa alguma sequela, quer dizer, não é o ideal a cirurgia do glaucoma, nem é rotina para a gente fazer. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco voltaremos com muitas outras perguntas sobre esse assunto glaucoma. Se tem Esterbon, tem verão. E se tem verão, tem Esterbon. Na praia, na piscina, sorvete e casquinha, tem na Esterbon. Se tem verão, tem Esterbon. É mais gostoso, Esterbon, é a cara do verão. Chegaram nossos lançamentos, tão natural quanto tirar a fruta do pé e com aquela cremosidade que não pode faltar. Esterbon, qualidade que surpreende. Há 35 anos atuando no mercado potiguar, seu Linhares tem na arte em fibra o grande diferencial do seu serviço. O artista realiza esculturas das mais diversas, retratando a vida animal. Avestruzes, cavalos, camelos, onças e muitos outros animais são retratados em seu trabalho, que é admirado pelos mais diversos tipos de clientes. Faça já o seu orçamento. Contato 99914-5424. Valorize os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. Estamos começando o terceiro e último bloco. Hoje nós estamos focalizando o glaucoma, mas escutando as dúvidas das pessoas sobre esse problema ocular. Vamos escutar uma outra paciente que tem dúvidas sobre o problema. Doutor, quem tem glaucoma pode usar lente de contato? Interessante. A lente de contato que nós utilizamos para melhorar a visão sem óculos, ela não tem nenhuma contraindicação ser usada no glaucomatoso. É como eu falei, o glaucomatoso tem que levar uma vida totalmente normal. O único problema que nós temos com lente de contato é a má indicação da lente e o paciente não ter uma boa manutenção da lente. Essas duas coisas são complicadas. Uma lente de contato bem indicada, quando eu digo bem indicada, é quando um oftalmologista indica. Porque o oftalmologista, quando ele indica uma lente, ele examina a córnea, ele examina a lágrima do paciente, ele faz teste, ele faz exame de topografia, ele manda buscar uma lente que se adapta perfeitamente à curvatura da córnea. Então, esse é um exame de lente de contato que pode ser feito em qualquer pessoa e quando ela tem indicação de usar a lente, não interessa se o paciente tem glaucoma. Não há contraindicação o uso de lente de contato no paciente glaucomatoso. Então, que foi a pergunta do nosso telespectador, porque muitas vezes a gente, quando escuta esse nome, glaucoma, então isso é o fim do mundo. Não é. Eu tenho pacientes, e todos os meus colegas oftalmologistas também têm, pacientes que há muitos anos foi diagnosticado o glaucoma e eles estão muito bem, obrigado. Estão vendo bem, não perderam visão. Agora, são pacientes
que vêm periodicamente, fazem tonometria, fazem o exame da pressão do olho, fazem o exame do campo visual, quer dizer, eles são bem acompanhados. Enquanto isso, pessoas que nada sentiam, de uma hora para outra chega no consultório com um glaucoma já com uma escavação imensa, quer dizer, um glaucoma que o médico não tem muito o que fazer. Então, um glaucoma inicial, o médico acompanha pela vida inteira o paciente sem ele ter problema de cegueira, porque o ruim é perder a visão. Vocês, para saber o que é uma cegueira, tem que fechar os olhos ou apagar a luz da casa de noite e tentar andar, resolver alguma coisa. Aí você vai entender o que é uma pessoa que não vê. A gente acredita sempre que nunca isso vai acontecer com a gente. Tá? A gente acha que nunca vai acontecer. Só aconteceu com o nosso amigo, com o nosso irmão, com o vizinho. Isso acontece muito. Nós temos muitas pessoas que viam e perderam a visão. E é muito triste a gente olhar para esse mundo belo que a gente tem e ver ele uma coisa escura, sem nexo. Até difícil que a gente encontra-se de se locomover. E o glaucoma é uma dessas doenças, que se não for bem orientada pelo médico, o paciente pode ficar sem visão. É uma questão de tempo. Boa noite, eu sou Ronaldo Negro Monte. Doutor Marcos, eu gostaria de saber o que é escavação. Olha, essa pergunta é técnica, é muito boa. Normalmente os pacientes de glaucoma nem sabem que existe esse negócio, escavação. Então a escavação que o Ronaldo me perguntou aí, é uma coisa muito importante para o médico. Se eu pego um paciente que eu estou suspeitando de glaucoma, eu tiro a pressão ocular dele e é normal. Que eu faço um exame de vista e ele também vê tudo. Eu, inicialmente, penso que ele não tem glaucoma, porque glaucoma é igual a pressão do olho alta, baixa visual. No glaucoma crônico simples não tem dor, mas tem essas duas coisas. Mas quando eu não encontro nem baixa visual, nem a pressão elevada, eu sou obrigado a pegar um oftalmoscópio e ir lá para dentro do olho procurar o que o nosso amigo aí me perguntou. Procurar olhar o nervo óptico. Esse nervo óptico tem uma escavação que nós chamamos de fisiológica. Ela tem cerca de uma escavação pequena, 2, que a gente considera de 0,2. À medida que a pessoa vai ter o glaucoma, pela pressão que vai sendo exercida nesse nervo óptico, ele vai morrendo as fibras e vai aparecendo uma escavação que vai aumentando. 0,3, 0,4, 0,6, 0,8. Quando a escavação chega a 0,9, o paciente tem uma grave deficiência visual. E aí, mesmo se ele tiver a pressão normal, ele tem glaucoma. Então, glaucoma é um suplemento. A escavação aumentada dentro do nervo óptico é um suplemento mostrando que o paciente é portador de glaucoma, mesmo ele tendo uma pressão ocular normal. Então, é uma coisa lenta que o médico pode medir. Hoje existe um exame chamado retinografia, que se tira o retrato do fundo do olho, que é uma coisa quase que indispensável para um médico acompanhar um paciente de glaucoma. Por quê? Porque quando eu examino o paciente, eu encontro lá uma escavação e boto na minha ficha 0,4, 0,5, tudo bem. Mas se eu tiver um retrato, quando o paciente voltar e eu olhar de novo e eu comparar com o retrato do ano passado, do nervo óptico, aí sim eu vou saber se aquela escavação está estável ou se ela está aumentando, porque ela nunca vai diminuir. Uma vez tendo escavação, ele terá sempre ela. Então é importante a gente saber e querer saber. Pressão ocular normal, visão normal, eu não tenho glaucoma. Você poderá ter glaucoma, se a escavação lá dentro for além de 0,6, 0,7 e assim por diante. Então suspeitam-nos de glaucoma, mesmo quando a pressão é normal, quando existe essa alteração. E o outro detalhe também é importante a gente falar aqui,
é que às vezes você vai ao oftalmologista, ele tira a pressão do seu olho, está normal. Sua visão está normal. E ele continua com dúvida. Tem uma escavação indeterminada. Aí nós pedimos um exame chamado de paquimetria. Paquimetria é um exame oftalmológico que a gente não pede ele de rotina, mas pede quando a gente tem essa dúvida. Que dúvida? Ora, a espessura da córnea, ela tem muita importância quando eu boto um aparelho para tirar a pressão do olho. A córnea é uma resistência a um êmbolo. Então, se essa córnea for muito espessa, o tonômetro vai registrar mais força para vencer essa resistência e vai dar uma pressão mais alta. Se essa córnea é muito fininha, ela não oferece resistência e o tonômetro vai registrar uma pressão baixa. Então, se eu tenho um paciente que eu tiro a pressão dele e é 12, 13, é uma pressão baixa, e eu suspeito que ele tem glaucoma, eu peço uma paquimetria. Se a paquimetria disser que a córnea dele é fina, então eu posso estar tendo uma pressão baixa, mas que é um engano. A pressão é mais alta, só não aparece porque a córnea dele é muito fina. Vocês vejam como tem nuances, como tem detalhes, que só o oftalmologista pode identificar nessa doença chamada glaucoma. O paciente, o telespectador, Ronaldo, me perguntou muito bem o que é escavação. Porque às vezes o médico, na conversa com o paciente, ele diz, olha, você está com uma escavação aumentada. E aí? Então essa escavação aumentada significa um detalhe a mais que leva-me a pensar que o paciente tem glaucoma. Meu nome é Ana Beatriz. Doutor, uma mulher grávida, portadora de glaucoma, ela pode fazer o tratamento? Muito bem, nenhum problema. Ela pode tratar-se durante todo o período da gravidez, sem com isso causar nenhum transtorno. Porque o tratamento do glaucoma são colírios. E colírios que atuam mais no globo ocular. Existem alguns beta-bloqueadores que são usados como colírios, que o médico, sabendo que a paciente está grávida, e se ela tiver algum problema de hipertensão ou hipotensão arterial, esses colírios são trocados. Mas o tratamento do glaucoma não é para ser interrompido de maneira nenhuma por conta da gravidez. Boa noite, eu sou Gleidson Almeida. Doutor, quais são os prejuízos para quem não seguir corretamente o tratamento do glaucoma? Gleidson, essa sua pergunta foi excelente, porque muitos das pessoas que estão assistindo aqui o programa, elas não acreditam que é preciso mesmo usar aquele colírio do jeito que o médico manda. Normalmente o paciente faz do jeito que ele quer. Ou ele usa a mais, ou ele usa a menos, ou ele interfere parando para ver o que acontece. É muito comum chegar no consultório o paciente que tem glaucoma, e ainda bem que ele fala, que ele chega lá e diz assim, hoje eu não usei o colírio porque eu vinha fazer o exame aqui com o senhor e podia ser que interferisse. Não existe nada para que você possa modificar a dose médica. E todos os problemas que existem de cegueira no glaucoma é porque o paciente deixa de cumprir o que o médico manda. Então, se ele mandou você usar o colírio de hora em hora, use, porque é necessário. Se ele mandou usar 3 vezes ao dia, nem use 4, nem use 2. E um detalhe muito importante, o colírio para glaucoma normalmente é um colírio caro. E tem pessoas que não acreditam que uma gota seja uma dose. Então eu digo aqui a vocês, uma gota é uma dose. Se você botar 2, você duplicou a dose. E outro detalhe mais importante, o olho só cabe uma gota. Se você botar 2, uma escorre, uma sai pelo rosto. E como o colírio de glaucoma é muito caro, e ele vem dosado para você trabalhar com ele 1 mês, se você botar uma gota a mais ou uma gota fora, você está jogando fora dinheiro. Como também tem pessoas de idade
que às vezes já tem Parkinson, que tremem, mas ele não tem ninguém em casa e é ele quem bota o colírio. Então isso aí é uma coisa importante. Chega pacientes no consultório que está usando o medicamento que eu passei, diz ele que está usando nas horas certas, eu tenho que acreditar, e quando eu meço a pressão do olho, ela está alterada, está alta. O que me vem à mente? Que eu preciso aumentar a dose ou trocar o colírio. E muitas vezes, a pressão do olho está alta, não é porque o colírio é ruim, nem porque ele deixou de atuar, é porque ele bota a gota fora do olho. Pensa que botou dentro e botou fora. E ele perdeu aquele horário. E aqui eu quero que vocês saibam que o colírio de glaucoma, ele tem hora. Quando a gente diz assim, use de 12 em 12 horas, é porque ele só tem 12 horas de vida. Você parou aquele horário, está sem medicação. Não é como certos remédios que você toma e ele fica com aquele efeito lá dentro muito tempo. O colírio para glaucoma, ele atua uma gota 24 horas. Tem colírio que você bota uma gota por dia. Pois bem, ele atua durante 24 horas. Mas também na 25ª, ele não está mais lá. Então, se você botou colírio hoje e não botou amanhã, você está sem medicação, você está fazendo errado, você está destruindo uma sequência de um tratamento que pode, se não bem realizado, respondendo a pergunta, você pode ficar cego. Então, glaucoma, você seguindo o que o médico oftalmologista manda, se você tiver dúvida, volta para ele, pergunta, mas nunca faça, nem nunca tome decisão de sua própria cabeça, deixando de usar, usando mais ou usando menos a medicação indicada. Meu nome é Severino, eu tenho 2 filhos e uma pergunta para o senhor. Se um dos meus filhos tiver o glaucoma, como eu tratar dele? E se o outro tem a possibilidade de também ter o problema? Olha, um pai, quando tem glaucoma, ele deve ter um cuidado duplo, porque pode, os seus filhos, principalmente, se é o homem, o sexo feminino, e se é a mãe, que tem glaucoma, mais o sexo masculino. Não é obrigado isso ser a regra, mas se tem um glaucoma na família, a possibilidade de outras pessoas também terem, porque é uma doença hereditária. Mas não é obrigado, porque um filho, por exemplo, teve glaucoma, o outro ter também. Mas a gente deve ter aquele acompanhamento, aquele cuidado, porque há uma possibilidade maior dele ser portador disso. Não é fácil você encontrar glaucoma em crianças. Só quando elas já nascem com o glaucoma, porque tem características que lembram o glaucoma congênito. Mas o glaucoma ele vai aparecer numas etapas mais na frente. Normalmente, o glaucoma pode aparecer em qualquer idade, mas é entre 40 e 45 anos, quando começa a ver os desequilíbrios hormonais, que começa a aparecer o glaucoma. Mas todo pai, toda mãe, toda família que tem glaucoma deve ter cuidado com as crianças, porque se você descobre cedo, você evita que o glaucoma leve você à cegueira. Doutor, meu nome é Felipe. Eu gostaria de saber quais são os prejuízos que eu teria se eu não seguir corretamente o tratamento, né, do glaucoma, da doença. Muito bem, Felipe. Isso é uma coisa que eu volto a insistir. Acontece demais. São poucos, eu digo até assim, os pacientes que fazem exatamente o que a gente diz. E o que acontece em não fazer? Você fica com a visão ruim. Tem pacientes que passam meses sem usar o colírio. E aqui vem uma ação que às vezes não é culpa do paciente. Existiu, há algum tempo atrás, uma campanha ligada à política, em que começaram a fornecer o remédio para glaucoma, o colírio para glaucoma, que era distribuído nas campanhas de saúde, nos lugares onde se faz exame. Basta que o paciente leve a receita de indicação do colírio passada pelo médico. Isso foi uma coisa maravilhosa, porque tinha pessoas que não tinham dinheiro para comprar
o colírio e, consequentemente, poderiam ficar cegas. Por isso que teve uma época que se fazia a cirurgia na pessoa que tinha glaucoma, porque ela não podia comprar. Tem colírio de glaucoma que chega a custar 150, 160 reais um frasco. Então, muitas pessoas não podem tomar. Então, o posto de saúde do SUS, ele distribui uma quantidade de medicamentos colírio para glaucoma que suprime o problema das pessoas que não podem. Mas aí vem o segundo problema. Às vezes, o paciente chega lá com a receita e não tem o colírio. Não venceram a licitação, não tem dinheiro para o colírio, e o paciente volta e passa dias e às vezes meses sem usar o colírio. Isso é muito ruim. É uma coisa que precisa ser entendido pelo pessoal, pelos gestores que tomam conta desse problema de colírio para glaucoma. Não pode faltar. O paciente não pode passar um dia sem o colírio. Então, se não há condições de dar o colírio, então não dê. Porque o paciente toma emprestado, pede a um filho, pede esmola na rua, mas ele usa o colírio. Mas quando ele sabe que tem um posto de saúde que dá o remédio para ele, ele usa o colírio está terminando, ele vai lá, não tem, e lá diz, não sei quando é que vem. E às vezes não é fácil chegar lá e receber o colírio. Então, esse é um fato que a gente alerta para as pessoas que apanham o colírio lá e para as pessoas que tomam conta desses ambulatórios para manter sempre os estoques desse colírio sem faltar. Porque um dia sem o colírio, certeza que a pressão ocular vai sair do normal para o anormal. Bom, eu acho que a gente teve hoje um programa bem movimentado, com algumas perguntas que eu acho que foi a sua dúvida, você que está assistindo o nosso programa. Muitas vezes a pergunta é bem feita, como muitas que vocês viram aí, e que às vezes eu nem iria falar sobre aquilo, porque não sabia que era dúvida de alguém. Então o glaucoma, apesar de ser uma doença assim, que quando a gente fala nela a pessoa estremece, tem medo, eu digo a vocês, um glaucoma bem diagnosticado, bem acompanhado, e que o paciente usa o medicamento certo, ele não fica cego. O que causa problema é que quando a gente faz esse espanto, aí o portador de glaucoma, ele às vezes não acredita que ela é uma doença perigosa. E eu vou explicar por quê. Porque todo mundo se aperreia muito quando olha para um canto e não vê. O glaucomatoso, a perda de visão dele é periférica. Vem de fora para dentro. Quer dizer, ele passa 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos perdendo visão e não nota. Porque ele está perdendo aqui ao lado e ele está olhando para frente. E tem uns que dizem assim, mas doutor, eu já sou portador de glaucoma há 5 anos, eu estou vendo aquele pontinho lá do outro lado da rua. Então o glaucoma, ele não destrói a visão central, ele destrói a visão periférica. Por isso que quando a gente quer saber se o paciente de glaucoma realmente está ou não estabilizado, a gente faz um exame chamado de campo visual, ou campimetria. Porque o exame de campo visual, ele vai exatamente estudar o que o camarada perdeu de visão na periferia. E aí sim, se eu fiz um exame hoje, faço com 1 ano depois, se ele perdeu algum campo, a doença está evoluindo. Ele não nota, eu não noto, mas o exame detecta. Então, outro exame importante na oftalmologia para o glaucoma, o campo visual, que não é pedido de rotina, é feito quando a gente quer descobrir mais alguma coisa nesse paciente glaucomatoso. Então, primeiro exame, tonometria, que é a pressão ocular. Segundo exame, fundo de olho. Terceiro exame, avaliação visual, para saber se o paciente está ou não vendo bem. Depois vem paquimetria, que é para saber a espessura da córnea. Os exames de fundo de olho mais especializados e também o campo visual, ou seja, campimetria. Portanto, hoje nós demos assim umas pinceladas rápidas numa doença complicada, que é o glaucoma, mas que graças a Deus, aqui na cidade, nós temos especialistas muito bons em glaucoma e que você sempre terá uma assistência, porque o próprio SUS tem elementos, tem médicos e tem medicamento
que pode suprir a deficiência que o glaucoma nos traz. Muito obrigado por hoje e até o próximo programa. tão natural quanto tirar a fruta do pé e com aquela cremosidade que não pode faltar. Easterbom, qualidade que surpreende. Há 35 anos atuando no mercado potiguar, seu Linhares tem na arte em fibra o grande diferencial do seu serviço. O artista realiza esculturas das mais diversas, retratando a vida animal. Avestruzes, cavalos, camelos, onças e muitos outros animais são retratados em seu trabalho, que é admirado pelos mais diversos tipos de clientes. Faça já o seu orçamento. Contato 99914-5424. Valorize os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757.